Dando início agora ao programa Dialogue Mais com Luísa. Você sabe o que fez brotar o seu conflito? Com Luísa Santo. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Sou Luísa Santo, especialista em conflitos pessoais, interpessoais e terapeuta de reprocessamento generativo, ou TRG, como é mais facilmente denominada. E agora inicio mais um programa Dialogue Mais com Luísa. Hoje eu vou falar sobre como a mediação pode ser um método terapêutico. O método de resolução de conflitos, comumente chamado de mediação, não é terapia. No entanto, é terapêutico. Por que terapêutico? Primeiro, porque é um procedimento onde deve haver a voluntariedade dos envolvidos. Isso significa que eles se propuseram a tentar solucionar o conflito de uma outra maneira, e esta deve ser mediante a colaboração de todos para que se chegue ao denominador comum. A mediação tem o intuito de transformar o entendimento sobre o conflito, e isto acontece por causa das técnicas utilizadas, que buscam o real entendimento do que ocorreu, bem como as emoções subjacentes que levaram ao conflito. Posso com certeza referendar que certas técnicas podem transformar e até mesmo educar para que em novos conflitos as partes saibam como agir diante do impasse. Por isto, podemos dizer que é uma forma terapêutica de resolver os conflitos. Algumas técnicas são utilizadas na mediação. A comunicação não violenta. Esse tipo de comunicação demonstra aos atendidos, desde o princípio, o quanto eles são importantes para o deslinde da questão e como a comunicação entre as partes deve ser para que eles possam se escutar sem alardes e com o entendimento necessário para que compreendam que o bom diálogo é aquele no qual acontece a escuta e as narrativas não agridem. Uma outra técnica também utilizada é o acolhimento dos mediadores para com as partes. Esta técnica ajuda a ver e perceber que pode existir uma nova forma de enxergar o conflito. Eis que neste momento ninguém rotula as partes. Elas são chamadas pelos nomes, não são representadas por terceiros e são estimuladas a relatar o que lhes aconteceu. Acontece, então, uma percepção de que as partes são os atores principais. Outra técnica é a escuta ativa. Ao serem escutados com atenção e perceberem que o que dizem é realmente escutado, isto se dá pela repetição reformulada do que disseram. Mais uma vez acontece a percepção de serem as partes os protagonistas. Reformulação, outra técnica. A reformulação os ajuda a entender o conflito de uma nova maneira, porque o mediador repete o que disseram com uma nova conotação. E esta conotação está mais próxima possível de algo positivo que o mediador percebeu. Uma outra técnica é a recontextualização. Outra técnica esta, na qual o relato, como o próprio nome diz, é recontextualizado, para que compreendam e reflitam sobre a situação de uma maneira diferente. Também perguntas reflexivas é uma técnica na mediação. Essas permitem ao questionado pensar sobre suas atitudes e sobre as razões que o levaram ao conflito. Choque de realidade, outra técnica. Se houver uma certa resistência deliberada de uma das partes ou das duas, o mediador pode provocar um ou outro com perguntas para que reflitam com a realidade sobre o acontecido. Percebam
que todas essas técnicas, bem como outras que são utilizadas pelos mediadores, de acordo com o caso, esclarecem os envolvidos sobre as reais causas de seus problemas. Isto os adultiza e provoca maior responsabilidade em conflitos posteriores, caso aconteçam. Em minha experiência durante todo o tempo em que venho mediando conflitos, isto acontece há 25 anos mais ou menos, vi casos em que realmente houve necessidade de um terceiro decisor, ou seja, o juiz, e também aconteceram modificações sensíveis em outros que passaram pelo procedimento. Em minha opinião, a mediação é uma técnica que ensina tanto os mediadores quanto as partes a repensarem em muitas situações que podem ser evitadas mediante um diálogo adulto. Por isto, continuo com o propósito de ajudar as pessoas a compreenderem que nem tudo está perdido quando um conflito se apresenta em nossas vidas. Estamos aqui para crescer em todos os sentidos, e o conflito faz parte desse crescimento. Agradeço aos ouvintes da Rádio Cloud Coaching e informo que, caso queiram dialogar comigo, o meu Instagram é @luisasanto3637. Até o próximo. Chegamos ao final do programa Dialogue Mais com Luísa. Você sabe o que fez brotar o seu conflito? Com Luísa Santo. Se ligue. Dialogue Mais com Luísa. Você sabe o que fez brotar o seu conflito? Com Luísa Santo, sempre às quartas-feiras, às 14h, com reprise na quinta às 17h e na sexta às 13h, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.